João capítulo 6, versículo 41. O texto diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. A nossa leitura é um pouco extensa, a gente vai ler um pouco de versículo aqui, então vamos ler até o final, até o 59. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vocês. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trazer esse indivíduo, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que é do Pai ouviu e aprendeu. Este indivíduo veio a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Repita assim comigo, diga: tem vida eterna. Tem vida eterna. Diga com raiva, diga: tem vida eterna. Tem vida eterna. Ele ressalta dizendo: eu sou o pão da vida. Vós, pais, comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der a minha carne, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputava, pois, com os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Isso é um absurdo. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo. Ele vai dar uma apertada aqui: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, a minha carne é comida, e o meu sangue é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim, assim como eu pelo Pai vivo, porque Ele me enviou. Este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga de Cafarnaum, onde ele estava ensinando. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é para nós este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse do que ele havia dito, disse aos discípulos: isso está escandalizando vocês? O que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava antes de descer aqui? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espíritos de vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai tenha concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês querem ir embora também e se retirar? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor,
Para quem? Diga assim, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Pode se assentar. Existem alguns episódios na Bíblia Sagrada que realmente nos chamam a atenção, irmãos. Olhe para cá com atenção, por favor. É muito importante que você escute o que eu estou dizendo, porque às vezes você acaba se distraindo e por perder algumas frases, você acaba perdendo o fio da meada e acaba não entendendo o que eu estou disposto a dizer aqui. Então preste muita atenção. Existem alguns textos na Bíblia Sagrada que realmente são polêmicos, irmãos. E Jesus, ele fala para um público específico, e você sempre pode identificar nas preliminares dos escritores, quando antes de eles escreverem os fatores mais importantes, ele sempre testifica de quem é o público-alvo, o público selecionado para ouvir aquelas palavras especificamente, aquelas palavras que Jesus haveria de dizer. Você pode ver que ele sempre diz que é destinado aos escribas, os fariseus, os zelotes, os saduceus, aos judeus, aos religiosos. Quando é um indivíduo particular como Zaqueu, que mandaram descer da árvore ali, certo? É muito claro que existe um endereço e existe alguém que é especificamente capaz de ouvir essas palavras, e Jesus sabia como colocá-las da forma correta. Quando Jesus falava a um homem que tinha a aptidão de ouvir melhor do que ninguém, ou discernir coisas profundas, ele falava em uma linguagem específica. Mas quando ele falava às massas e ao povo inculto, que não tinha conhecimento, não tinha uma base educacional, não eram polidos, porque labutavam todos os dias, e não eram exímios pensadores como os religiosos daquela nação, diz a Bíblia que Jesus falava de uma forma muito clara. Existem coisas que são complexas que não dá para passar para todos, mas existe uma mensagem que todos podem entender. Existem coisas que são complicadíssimas passar para todas as mentes que estão ouvindo, mas existem mensagens, e a principal mensagem é para que todos possam entender que o homem retido de Deus e distante de Deus pelos seus próprios pecados, se afastando de Deus, não que Deus se afastou dele, mas ele pegando as suas malas e se afastando, Jesus fez a reconciliação dos homens com Deus na cruz do Calvário. Essa mensagem todos entendem. Essa mensagem até do menor ao maior, do mais erudito ao mais comum dos homens, também podem entender que havia uma ruptura, um buraco, que Jesus estende uma ponte, aonde há de novo contato, há de novo um acesso com Deus. E por isso nós estamos felizes aqui essa noite, porque nós temos esse acesso ao nosso Criador, que é o Deus de tudo que nós conhecemos aqui. Jesus, ele é muito categórico, porque ele faz milagres, e de repente um dos seus milagres que nós gostaríamos muito que ele fizesse hoje aqui era uma confraternização surpresa. Imagine Jesus pregando a homens, e as mensagens de Jesus não eram com o tempo contado. Eu disse a vocês, vou ler até os 59, mas quando eu li alguns versículos à frente, eu vi que muitos já perderam o interesse, e muitos dos ouvintes que aqui estão, às vezes até fecharam a Bíblia e olharam para o lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sempre somos cronometrados. Nós temos horário para chegar no trabalho, horário para sair, temos horário para pegar o ônibus, horário para descer do ônibus, horário para ficar com os filhos, horário para se arrumar e vir para a igreja, horário para acabar o culto e horário para dormir, para acordar no outro dia. É assim ou não é assim que funciona? E eu observei isso, e Jesus, ele tem essa particularidade. Ele está falando para um povo, e ele começa a pregar, e as horas se vão, irmãos. Olha só que incrível. Imagine você ouvir coisas que são incríveis, e parece que a hora passa de uma forma extraordinária. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conversar com alguém que é interessante, alguém que é interessante de ouvir, de conversar, de falar. Parece que você conversou com ele 5 horas e passou apenas 15 minutos no seu relógio. Você até bate no vidro para ver se está funcionando, mas em contrapartida,
Existem pessoas que são chatas, irmão, que você conversa com eles 5 minutos e parece que você já está 15 anos conversando com o rapaz. E você fala: Deus, eu preciso ir embora daqui, esse cara não me solta. Ele está com o pé na minha janta e no café da manhã ao mesmo tempo. Ô cara chato. Mas Jesus não era assim. Jesus, ele era interessante. Jesus, ele falava como ninguém falava, porque Jesus pregava com autoridade. E quem prega com autoridade geralmente é diferente de quem não prega com autoridade. As pessoas que não pregam com autoridade são pessoas que são chatas de ouvir. Tinha uma vez um pastor, ele chegou para a mulher dele e fez uma queixa. Falou assim: ah, mulher, eu estou muito triste com a nossa congregação. Por quê? Porque todas as vezes que eu prego aqui, todo mundo dorme na minha pregação. Aí ela falou assim: só tem um jeito de você resolver esse problema. Era um tempo muito antigo. Se você não sabe do que eu estou falando, você é muito novo. E se você sabe, parabéns, você está ficando velho. Gravador de fita, aquela fitinha que você botava uma caneta e girava para poder recuperá-la. E ele colocou, vocês conhecem, gente, vocês conhecem. Ah, não conhecem não. Vocês não tinham aquela câmera de 36 poses, 16 poses, Walkman. Vocês não tinham Walkman, gente? Pelo amor de Deus. Você tinha, né, Liu? Você tem a cara de ter Walkman mesmo, Liu, sabe? E ele pegou e gravou a pregação toda, colocou aqui no púlpito e começou a pregar, a pregar, a pregar. Quando ele acabou, pegou a fitinha, chegou em casa e falou assim: é hoje que eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. E descobri porque eles dormem enquanto eu estou pregando. De repente ele colocou a fita para ouvir e ele acabou dormindo também na pregação dele. Porque são coisas remotas, são coisas terrenas, não é nada que flui e causa o nosso interesse de ouvir, sim ou não? Mas com Jesus era diferente, irmão. Jesus, ele consegue fazer coisas que são complexas serem entendidas por aqueles que não são cultos. E quando Jesus, ele olha que o tempo se passou, o tempo já havia passado em muitas horas, alguém chegou nele e falou assim: Jesus, está na hora, na verdade a hora já passou de despedir essa multidão que está te ouvindo aqui. Olha só o horário, o senhor passou das 9 horas, o senhor já passou do horário certo, da ética. E Jesus falou assim: dá vocês para ele alguma coisa de comer. Jesus pega pães, multiplica os pães e dá para que todos comam aqueles pães. Jesus, ele soluciona o problema, irmão. O problema ele soluciona. Eu acho que é por isso que a gente gosta de comer, porque desde a matriz do princípio a gente foi ensinado a comer, porque um dos milagres que ele fez foi fazer comida do nada para a gente. E a Bíblia diz que Jesus, ele faz esse milagre e entra num barco, igual a irmã cantou aqui. Ele entra no barco, mas não é a parte do fantasma, é o de outro texto que eu estou dizendo. E de repente ele chega do outro lado e ele olha os mesmos rostos que ele enxergou. Olha para cá, irmão, os mesmos rostos. Imagina só, eu fazia isso quando era menino. O pessoal ia dar um presente, eu ia pegar o presente e ia para o fim da fila de novo. Falava assim: leva o meu presente ali para casa, porque eu vou entrar aqui de novo, depois na divide, o que eu consegui aqui na divide. Até que o pessoal descobriu isso, mas eles começaram a carimbar a mão dos meninos que pegavam os presentes. E Jesus, ele deu de comer para tanta gente, e de repente ele olha de novo os rostos que são iguais. E Jesus, ele olha para aqueles homens, na cultura daqueles homens, e faz algumas perguntas. Ele fala assim: vocês estão aqui? Por que que é? De novo. Não é porque vocês estão vendo os sinais que eu tenho produzido, não é porque vocês estão testificando das boas novas que eu estou pregando. Vocês não estão aqui simplesmente para ver de novo coisas que vocês nunca viram. Vocês estão aqui para serrar um pão de novo, como da última vez. Vocês estão aqui não pelos milagres que eu fiz, pelas curas que eu proporcionei, pelos espíritos imundos que eu expeli. Vocês estão aqui porque vocês querem de novo comer o pão que um dia eu multipliquei. Mas deixa eu fazer para vocês umas perguntas muito fáceis de responder. Vocês acreditam que o pai de vocês, ou seja, as pessoas que foram recentemente resgatadas do Egito, que está no livro do Êxodo, esses pais de vocês, vocês acham que eles comeram o pão que desceu do céu? Olha que pergunta peculiar, irmão. Não é uma pergunta peculiar?
Parece que todos nós temos tantas convicções de tantas coisas, parece que nós entendemos de tudo um pouco, interpretamos de tudo um pouquinho, e parece que o Evangelho nos proporciona perguntas que rompem e balançam as nossas certezas. Quantos de nós aqui já entramos na igreja com uma convicção e mudamos a convicção em algum lugar? Diga amém e erga sua mão para mim te conhecer. Ninguém aqui? Parece que a gente conhece, parece que a gente tem um perfil de Deus, e quando nós somos confrontados, esse perfil vai sendo remoldado, ele vai sendo reconstruído como um vaso na mão do oleiro. E Jesus faz uma pergunta tocando na matriz da fé daqueles homens: o que é que alimentou os homens por 40 anos? Que eles não conseguiram distinguir o que era, eles não sabiam explicar. Imagina você comer um negócio e não saber o que é. Você fala, esse negócio aqui é estranho, porque eu nunca consigo assimilar nenhum gosto. Ele parece com aquilo, parece com isso. E por não conseguir assimilar, eles chamaram de maná. Repita comigo, diga assim, maná. Maná. O que significa maná? Maná significa o que é isso? É uma pergunta. Eles mesmos não sabiam o que era o que eles estavam comendo, mas aquilo os nutriu. E nutria muito mesmo. Eles escolhiam no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e na sexta-feira 2 vezes mais, para não precisar colher no sábado, para descansar no sábado. E Jesus, ele olha e fala: da onde é que veio aquele pão? Provavelmente do céu. E vocês acreditam que esse milagre que foi realmente extraordinário, esse milagre que realmente foi intenso e profundo, é capaz de ser eterno? Olha que pergunta peculiar. Porque o pai de vocês comeram exatamente esse maná, e aonde é que eles estão agora? Olha que pergunta incrível. Não é o pão de Deus que nutre? E por que é que eles chegaram ao ponto de morrer? Já se perguntou isso, irmãos? Que às vezes nós corremos atrás de algo que para nós é tão importante como um milagre extraordinário. Só que mesmo que, vamos supor que eu tivesse aqui um problema cardíaco, e eu orasse a Deus e fizesse todos aqueles jargões, ó imarcessível Deus e eterno Pai, etc. E de repente Deus enviasse um anjo com a minha cura. E é muito bom isso, irmão. Isso é para mim, é maravilhoso. Eu gosto disso, inclusive preciso na minha família disso. Mas se eu fosse curado, esse milagre não sustentaria a minha fé para sempre, e muito menos o meu corpo para sempre. E provavelmente eu morreria. Vou te dar alguns exemplos aqui. Quer ver, Zaqueu? Vou te dar um exemplo aqui, Zaqueu, para você conseguir entender. Aquele rapaz que morreu e ficou 4 dias internado na cova, como é o nome dele? Lázaro. 4 dias morto, irmão. E estava fedendo muito aquele cara lá. Jesus o chamou para fora, sim ou não? E aonde é que ele está agora? Aonde é que Lázaro está nesse momento? É uma pergunta que eu te faço. Aonde é que está aquele defunto que tocou nos ossos de Eliseu? Está morto também. O que nós estamos falando, eu particularmente prego que creio, não é apenas um milagre espontâneo, não é apenas uma experiência, não é apenas isso. Jesus está dizendo, aquele maná que eles comeram saciaram a fome do pão nosso de cada dia. Mas o que eu estou proporcionando a vocês é algo muito mais profundo do que vocês poderiam encontrar. É um pão que o padeiro não produz. É um alimento que nem o mais rico nutriente pode proporcionar. Porque todos aqueles comeram o maná, mas o pão que desce do céu, ele tem um princípio ativo diferente. Ele dá a vida que o diabo não pode tomar. Ele dá ao indivíduo uma estrutura inabalável, aonde ninguém pode romper a sua base de fé. Eles comeram esse pão e tiveram essa gigantesca experiência, foram nutridos por 40 anos, só que chega um ponto que isso não pode sustentá-lo para sempre. Jesus estava dizendo àqueles homens, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não estou disposto a oferecer a vocês absolutamente nada, mas eu estou disposto a oferecer a mim mesmo para vocês, irmãos. Ele não vai pegar o pão mais gostoso do mundo, ele não vai pegar o carro mais estiloso do mundo, ele não vai pegar nada disso, nada, nem um x-tudo, nada para alimentar você.
porque esse alimento não é o que você precisa, meu querido. Jesus estava com 40 dias de fome, não sede, mas com fome. E o diabo fala assim: pega esse pão aqui e pega essa pedra e faz um pão com ela. Jesus disse: não é só de pão que vive o homem, não é só do trigo moído que se vive alguém, ou que realmente o sustenta de pé. Porque nós conhecemos homens que estão de pé, nutridos pelo trigo, pela carne assada, só que estão desnutridos espiritualmente. São homens que têm a sua convicção no amanhã, sabendo que sua empresa vai de vento em polpa, e as suas convicções terrenas são apenas isso, convicções terrenas. E eles trabalham para o pão de todos os dias, e pelo trigo que vão comer, e pelo conforto financeiro que vão estabelecer. Mas no final das contas existe algo que isso tudo não pode ser alcançado. Nenhum ser humano no seu status original poderia alcançar aquilo que eu estou oferecendo a vocês aqui essa noite. Você poderia pegar um padeiro, igual o Paulo é técnico de padaria, e falar para ele: faça esse pão aqui, Paulo. Ele não vai conseguir fazer. Não é esse tipo de pão que deixa o indivíduo em pé, porque existem homens que estão com dores no estômago, com fome, mas na presença de Deus estão de pé o tempo todo. O que vocês procuram não é apenas aquele pão que eu proporcionei para vocês capítulos atrás, versículos atrás. O que vocês estão procurando é aquilo que vai preencher o vazio da sua alma, que você está incansavelmente procurando o antídoto e nunca encontrou. É como se você estivesse envenenado e você tivesse recorrido a todos os hospitais do mundo e ninguém te atendesse. É exatamente disso que eu estou falando, dessa sensação desesperadora que nós temos em viver sem Deus. O Rui ficou 10 dias longe da congregação e já ficou doente. Agora imagine, Rui, alguém longe de Deus a sua vida toda. Imagine um indivíduo que nunca conheceu esse poder avassalador capaz de transformar a nossa consciência. Imagine a sua qualidade de vida como é. Ou pior, imagine indivíduos que conheceram erroneamente o Deus do amor, estão no mesmo saco, estão tristes e destruídos por dentro. E Jesus, ele olha para eles e diz: vocês vão comer a minha carne. Irmão, existem muitas restrições aqui, e eu vou falar algumas no nosso país. Carne de cachorro. Quem aqui já comeu carne de cachorro? Erga a mão aí. Quem falou misericórdia aí? Você, mãe, falou misericórdia? É estranho, né? Carne de rato, carne de rato. Quem já comeu carne de rato alguma vez aqui? Ninguém comeu carne de rato aqui não, cara? Eu também não. Você achou que eu comi, né? Eu não comi não, cara, fica tranquilo aí. Mas em alguns países do mundo é comum, sim ou não? Imagine alguém falar para vocês: vocês vão ter que comer a minha carne aqui, ó. Imagine você ouvir isso da boca de alguém. Imagine, menino. No meio do discurso ele fala: vocês têm que comer a minha carne. Irmão, eu não sei vocês, mas já teve alguma coisa que quebrou a cabeça de vocês para vocês conseguirem entender? E ele continua dizendo: e não é só a minha carne não. Para você não entalar, você precisa tomar o meu sangue. Todas as vezes que nós ceiamos aqui, nós comemos a carne e o corpo de Cristo, irmão. Uma cerimônia, obviamente, mas tem um efeito espiritual muito poderoso. E Jesus, ele toca exatamente nesse ponto fraco. Imagine se eu falasse para vocês: vocês têm que comer uma carne que vocês repudiam, que é a carne humana. O que vocês fariam? Aquele discurso para aqueles homens eram tão duros que eles ficaram horrorizados. E Jesus ainda piora dizendo: não é só a carne, nada está tão ruim que não possa piorar. Vocês têm que beber também o meu sangue. Eu uma vez tive um grande problema com isso. Eu nunca vi ninguém ficar feliz por ter sangue jogado no corpo. Eu nunca fiquei feliz. Nunca vi ninguém feliz, melhor dizendo. Porque nós falamos que o sangue de Jesus purifica. Quem é que acredita nisso aí, a mão? Mas você que está com a camisa branca aí, como que é o seu nome?
Elias, se eu pegasse aqui um balde de sangue e jogasse na sua camisa, você estaria purificado, amigo? Ou você estaria sujo? Sujo. Ninguém aqui é purificado por esse sangue de um conceito externo, irmão. E eu me fazia essa pergunta: aonde é que o sangue de Jesus purifica a nossa vida? E eu descobri com um cirurgião. Um cirurgião me ensinou, conversando comigo, não, irmão, no livro. Lendo o livro ele me explicou e falou assim: se você quiser saber como o sangue purifica, pegue um aparelho de pressão, ponha no braço, bem aqui em cima. Eu não vi a foto, eu estou chutando, mas deve ser mais ou menos aqui. E aperte. Antigamente era assim, você lembra disso? Quem aqui já tirou pressão assim? Pronto, eu descobri quem estava ouvindo o Walkman o tempo todo e não disse no começo da pregação aqui. E você aperta, quando chega acho que 2.000 unidades ou é 200, não lembro. Eu também não sou obrigado a lembrar tudo. Ele diz que o seu sangue paralisa. Ele falou que não há mais fluxo. Irmão, é um cirurgião que está dizendo. Ele diz que o oxigênio ele é utilizado como combustível. E ele faz o seguinte exercício: você vai pegar uma tesoura. Quem consegue ver uma tesoura aqui, irmão? Pela fé. Pela fé, irmão, é pela fé. Uma tesoura aqui. Consegue uma tesoura aqui? Pela fé. E você começa a cortar. Com o sangue preso, começa a cortar. Como não há fluxo de sangue, o seu braço começa a estar em colapso. E dores agudas você começa a sentir. Você começa a sentir dores que realmente são agudas, irmãos, porque não há fluxo de sangue. Aí você pega a válvulazinha e faz assim, ó, e vai liberando. Quem consegue ver uma válvula aqui pela fé, irmão? E você vai liberando isso aqui. E essa pressão vai saindo. E o fluxo de sangue vai voltando a trabalhar no braço. E essas dores são retiradas pelo próprio sangue, que pega essas impurezas e levam aos órgãos responsáveis por purificá-lo. O problema é que eu sempre procurei essa purificação externa. O problema é que eu sempre procurei essa purificação externa, que acontece no indivíduo do lado de fora. E eu nunca descobri isso, nunca vi ninguém dessa forma. Até o dia que eu li o texto de 1 João, capítulo 2, que diz: não ame o mundo, e nem o que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo não são amigos de Deus. E eu me perguntei: que mundo é esse, Pai? Esse mundo é tudo aquilo que foge das nossas remediações eclesiásticas. Esse mundo é tudo aquilo que foge do nosso redoma, da nossa fronteira. Isso não é verdade. Esse mundo são os indivíduos pessoais da terra, os habitantes dela. Também não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo, Pai, é a natureza e os seus pássaros, os seus répteis e os seus animais? A resposta também é não, porque tudo isso um dia será purificado. E eu me perguntava: Deus, que mundo é esse que eu devo odiar? Aonde é que está esse mundo que eu preciso me afastar dele? Aonde é que está esse mundo que eu preciso correr? E eu descobri que esse mundo vive dentro de mim o tempo todo. Porque todos nós que estamos aqui não somos bons, irmãos. Olha que notícia boa, no dia 26 de dezembro. Todos nós aqui temos dentro de nós um indivíduo desgraçado, que é capaz de destruir todos os planos de Deus na nossa vida, se nós dermos ouvidos e amá-lo de uma forma poderosa. Esse indivíduo carrega nele algumas consequências e algumas bagagens, como concupiscência. Nesse indivíduo habita toda a maldade, e nós nos tornamos iníquos quando amamos esse indivíduo. O que significa a palavra iniquidade? Quem aqui consegue erguer a mão e responder? A palavra iniquidade. Ou melhor, iniquidade é muito fácil. O que é um indivíduo iníquo? Quem consegue erguer a mão e responder? O que é um indivíduo iníquo? A palavra o indivíduo iníquo, ele é o oposto do indivíduo que pratica a equidade. Iniquidade é o antônimo de equidade. O que é um indivíduo que pratica a equidade? Sabe o que é, Zagueu? Um indivíduo que é temperado, um indivíduo que tem controle, que tem justiça,
Um indivíduo que sabe fazer o bem e pratica o bem, mesmo que o mal esteja à porta, e faça com que ele tenha anseios de fazer mal para qualquer indivíduo que ele conheça, ao ponto de promover a sua hipótese, promover a sua fé, promover o seu emprego, promover o seu trabalho. O indivíduo que é iníquo é um indivíduo desequilibrado, que não tem amor, que não tem compaixão, que pratica justiça sem misericórdia, porque justiça sem misericórdia tem outro nome, chamada vingança. Aonde é que está esse mundo para que possamos correr dele e fugir? Esse mundo está dentro de nós o tempo todo, e se nós não formos limpos pelo sangue e nem comer a sua carne, em hipótese alguma poderemos ver a Deus. Aonde é que está esse adversário gigantesco e poderoso, capaz de assombrar a nossa consciência? Às vezes nós encontramos os adversários em todas as pessoas. No insulto nós encontramos o adversário, no problema de relacionamento nós encontramos o adversário, no problema de comunhão nós encontramos o adversário. Mas esse indivíduo nunca esteve tão perto da gente, ao ponto em que um espelho não possa revelar. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Mas eu tenho uma boa nova, irmão. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que comer da minha carne e beber do sangue de Jesus, ele recebe palavras de vida eterna. O indivíduo interno causa destruição interna e eterna, mas ele é sobreposto por aquele que dá a vida eterna. Esse indivíduo que quer nos destruir são como se fossem os resíduos de oxigênio parados dentro de nós. Mas quando o sangue de Jesus ele entra em cena e vem purificando a gente de dentro para fora, e vai tirando todas essas toxinas, todos esses indivíduos e problemas do nosso sangue, do nosso corpo, tudo isso purificado pelo sangue, nós vamos se tornando homens e mulheres íntegros na presença de Deus. Sabe qual é o grande problema, irmão? É que nós nunca optamos e somos desejosos por aquilo que é bom. Se você não está se identificando com isso aqui, irmão, você é o único crente que eu conheço dessa forma. Todos nós optamos pelo mal, irmão. Todos nós inconscientemente optamos em fazer o mal. Só que quando o Espírito Santo vem na nossa vida, nós começamos a desenvolver essa purificação, e nós vamos pendendo para o lado da bondade. Quem aqui já soltou pipa? Erga a sua mão. Todo mundo aqui soltou pipa? Mas cara, vamos separar agora os meninos dos homens do pipa, porque eu fui pipeiro profissional. Estou falando sério, irmão, eu vendia pipa. Foi um dos meus primeiros empregos. Para você que não sabe, eu era um pipeiro profissional. Se a molecada que diz sou pipeiro, nunca trabalhou numa loja de pipa, mas eu era pipeiro profissional. Quando chegava algum menino lá com o pipa que estava penso, olhe para cá por favor. O que é o pipa penso? Soltou pipa, pastor Denis? Soltou mesmo, pastor Denis? É mesmo? Caraca, você não tem cara não, pastor Denis. Quando ele chegava, falava assim: ô tio, pô, eu era tio com 14 anos, irmão. Sempre tive cara de um pouquinho de mais velho. Mas chegava e falava assim: ô tio, esse pipa aqui tá penso. O que é que eu falava para ele? Coloca uma fitinha do lado, que ele vai resolver esse problema. Todos nós somos pensos, irmãos, e somos degladiadores para o lado da maldade. Mas quando o Espírito Santo vem, isso aqui é para vocês que vão começar a viver com Jesus. E mais digo, eu estou 40 anos na igreja. Isso não importa, irmão. Será que você não percebeu isso ainda? Que existem pessoas que vão morrer na igreja e nunca se relacionaram com Jesus. Mas existem pessoas que estão há uma semana aqui e já estão sentindo coisas que ninguém nunca sentiu. Na medida que você for se relacionando com Jesus, você vai começar a pender para o lado dele. É tipo assim, irmão, devagarzinho você vai chegando. Devagarzinho o seu novo padrão de vida, ele vai extirpando tudo aquilo que um dia você fazia e era contraditório às vontades de Deus. Mas não
tenham grandes expectativas também, porque ninguém aqui vai ser perfeito, irmão. Nós somos aperfeiçoados. É igual uma corrida. Quem aqui já correu sabe do que eu estou dizendo. O mais importante da corrida é chegar em primeiro lugar, sim ou não? Porque isso te torna um vitorioso. Mas na perspectiva de Jesus, todos nós estamos correndo na via da santificação, e Ele vai encontrar a todos muito longe da linha de chegada. Porque, como dizia Martinho Lutero, o homem que morreu no batismo, quando eu desci as águas, eu descobri que aquele sem vergonha, ele sabia nadar o tempo todo. Você vai viver com isso para sempre, irmão. Esse negócio aí daqueles homens Buda, o crente, quem que conhece o crente Buda? Que ele fala com você como se ele fosse em uma dimensão paralela. Jesus nunca quis isso, irmão. Jesus disse: Pai, olha só Jesus orando, irmão. Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu oro e rogo para que o Senhor também não tire-os do mundo, mas envie eles ao mundo. É uma transformação na consciência que não faz você ser um homem que oprime ninguém pelo seu nível de santidade, mas se relacione com todos, para que todos tenham crescimento na santidade de Deus. A partir do momento que a sua fé faz segregação, de forma nenhuma você foi purificado pelo sangue de Jesus. Aonde é que habita o mundo? O mais nocivo de todos é dentro daqui, cara. Esse mundo é bem grandão, dá para você ver o meu tamanho aqui. Mas em nome de Jesus, dia após dia, ele está sendo vencido, porque o sangue de Jesus, ele não tem uma purificação única. Quem é que lembra quando se batizou? Quem é que é batizado? Você é batizado também, ô Zaqueu? É? Você não tem cara de ser batizado não, velho. Você é igual o Denilson para que solta pipa. Você lembra quando você saiu das águas, filho? Quantos anos você tinha? 14 anos? Quanto? 12 anos, velho. Você é daqui de Campinas mesmo, não? Você é daqui de Campinas? Seu sotaque meio estranho, velho. É mesmo daqui? Como é que você saiu da água? Você lembra disso ou não? Como foi a sensação? Você desceu na água cheio de pecado. Quando você levantou, você olhou para a água para ver se estava escura? Eu olhei, mano. E estava. Porque tinha batizado umas 15 pessoas primeiro que eu. E não era de piso. Eu me batizei, irmão, no tanque de Nescau, para você ter ideia. De tão sujo que estava. Qual foi a sensação, Zaqueu, e quando você levantou das águas? Incrível. Por que é que nós não sentimos essa sensação todos os dias? É a pergunta que eu te faço. Por que é que nós não sentimos essa sensação de perdão todos os dias? É a pergunta que eu te faço. Sendo que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias na nossa vida. Só existe um sentimento maior do que a culpa. É o sentimento maior, irmão, que é o sentimento de perdão. Sabe? E eu digo para você que o sangue de Jesus purifique vocês aqui todos os dias, como já tem purificado. E naquele grande dia vocês vão sentir aquilo que vocês nunca sentiram. E mesmo que um dia o seu corpo volte ao pó, ele vai soar o seu nome e você vai levantar de novo. Eu posso fazer um pedido para você? Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui todo mundo junto. Ontem, Pai, a gente comeu muito. Principalmente eu. Eu amassei, Pai. Mas o que isso vai fazer? Nada. Porque amanhã eu já estou com fome de novo, Pai. E é isso que nós devemos entender. Que essa comida que nós comemos todos os dias, ela nunca matou a nossa fome. Ela apenas saciou o sentimento de fome. Nós entendemos, Pai, que sem a purificação do seu sangue, a gente não vai nem uma légua de distância. Nós precisamos do Senhor agora, como nunca precisamos antes. Porque, Pai, eu estou tão desesperado para te achar, que todos os dias, Pai, que eu te encontro, eu sinto saudade de novo, e de novo. E se um dia o Senhor tirar isso de mim, eu falo para o Senhor uma coisa, Pai. Se um dia que o Senhor fazer com que esse amor que eu tenho pelo Senhor diminua,
que o Senhor risque meu nome no livro da vida. Porque se não for para entrar para o céu te amando, Pai, eu não quero nem ver o seu rosto. Mas eu sei para onde eu vou. E eu sei em quem eu tenho crido o tempo todo. E eu sei que de forma nenhuma o Senhor me deixou. Mesmo que por todas as vezes que eu te procurei nos meus problemas, eu não te encontrei. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor estava me assistindo, olhando o que eu estava fazendo, mas eu sei que o Senhor não me deixou só. Obrigado, Pai, por nos purificar sempre e sempre. E nos purificar, Pai. E que isso se perdure todos os dias. E que todas as vezes que o diabo, que significa acusador, quiser jogar todos os nossos defeitos no ventilador e na nossa cara, que ele entenda, Pai, que aonde um dia habitou o pecado, a graça superabundou. Aonde um dia o pecado teve participação, o seu sangue teve coparticipação até a sua vinda. E nós estamos aqui, Pai, dizendo que nós estamos chamando como nunca, e nós vamos chamar ainda mais amanhã. Abençoe, Pai, a nossa vida, e que esse culto do dia 26 realmente marque a nossa história, porque nós não queremos, Pai, sair daqui do mesmo jeito. E eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui da mesma forma, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que nós possamos vencer o mundo interno, Pai, que é esse algoz. Que nós possamos vencer esse mundo interno, Pai, que é o nosso adversário, que dá ao diabo munição para nos atirar. Mas em nome de Jesus, tudo isso está vencido na cruz do Calvário. Ouça a nossa oração, Pai. Ouça a nossa petição. Eu e o Parque Universitário 2, nós aqui, todos juntos, Pai, e misturado, a gente está orando ao Senhor, porque o Senhor é bom demais o tempo todo, e o diabo não presta, como diz os antigos. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço. A igreja que orou comigo e acredita nessa oração, aplauda ao Senhor Jesus.